Bom, pessoal, boa tarde. Hora oficial. Antes da gente iniciar, alguns informes. Semana que vem, lembrando, a aula de manhã, né? E conforme eu já tinha passado para vocês, a gente vai tentar fazer uma revisão aí. Hoje a gente já vai iniciar essa revisão, já que estamos chegando aí próximo. E agora, mais do que nunca, a palavra de ordem é maracujina, né? Porque agora é que começa efetivamente o sistema a ficar nervoso. E aí tem que controlar. Mais do que natural. Eu queria comentar algumas coisas antes da gente iniciar. Algumas mensagens que eu tenho recebido. Uma delas, absolutamente normal, aquela sensação de que não sabe nada. Tá? Quando a gente vai chegando perto da prova, esse estado de excitação, essa coisa da prova chegando, bate realmente aquela ideia de que não sabe nada. Tá? A boa notícia é que quem estudou sabe. A má notícia é que essa sensação fica até depois da prova. Quando você sai da prova, você fala assim, caraca, porque é uma carga emocional grande. Tá? O bom de trabalhar com um concurso que você já fez, sentiu na pele isso é absolutamente normal. Né? Pelo tanto que se quer, pelo tanto que se deseja essa vaga, e em especial pelo tipo de prova que é. Então, assim, é muita matéria, muita coisa para estudar. E essa ideia de tentar se controlar o emocional, mais do que nunca, isso vai fazer a diferença. Tá? Ficar nervoso, explodir nos próximos dias, isso vai fazer parte. Vai ter gente que vai chorar, vai ter gente, né, marido, namorado, namorada, né, esposa, vai sofrer, porque a carga emocional é grande. Né? Uma coisa é a gente falar no primeiro dia de aula, eu lembro, a gente na sala de baixo, lá, sala lotada, todo mundo ficou cheio de gás, e agora no final tá todo mundo se arrastando, né? Gente querendo que eu não viesse hoje, que acontecesse alguma coisa, para ter a justificativa para não passar por isso, porque faz parte. Então, assim, eu tenho recebido, né, alguns inputs, aquela coisa, pô, Valdemir, tá cansativo sim, a ansiedade bate. Me perguntaram do simulado. Ah, Valdemir, não vai fazer simulado? Não, não vou fazer simulado. Por um simples motivo. O simulado ele tem duas coisas, o lado bom e o lado ruim. O lado bom, o cara que vai bem, ele fala assim, já sei, tô forte, tô brigando. Mas o cara vai mal, ele joga lá embaixo, o emocional dele, e às vezes por um fator que não é o fator primordial. Às vezes vai mal no simulado e arrebenta na prova. Só que no momento em que ele vai mal no simulado, isso joga lá embaixo. Eu tenho experiências aos montes para falar para vocês que eu não gosto dessa ferramenta chamada simulado. Simulado é em casa, cada um baixando prova, estudando, resolvendo seus problemas, correndo atrás do seu prejuízo. Não estou aqui sendo contra o que o CEPREM faz. O CEPREM faz o seu simulado, maravilha, beleza. Eu fiz o simulado na época, né, que eu fiz o CEPREM. Fui terceiro colocado geral em conhecimentos gerais, né, no simulado geral, apareceu lá meu nome, aí eu falei, ó, tá vendo? A vaga é minha. Né, ainda tirei onda, beleza, mas eu sabia que aquilo ali não representava. É igual a velha história, treino é treino, jogo é jogo. Só que nós estamos chegando num momento da história aí em que o emocional está pesando sim, ou estou mentindo? Ou estou mentindo? Então, assim, nesse momento, fazer um simulado é uma faca de dois gumes. Então eu não vou arriscar, né, e não arrisco mesmo, gente, é um posicionamento meu. O que a gente vai fazer agora é revisão. Eu vou mostrar algumas questões, vocês vão dar a resposta. Hoje eu trouxe questões SFSEX de temas que eu não abordei. Aquela questão isolada que ficou solta lá, que é uma questão, mas que ainda tem potencial para ser cobrado de novo, está aqui hoje. Vamos discutir sistematização da assistência, né, que é uma questãozinha boba, mas que precisa dar uma olhada. Então, assim, a gente hoje começa a fazer uma grande revisão. Isso sim é importante. Agora, 2 semanas, né, até a véspera da prova, é revisão. É pegar aquilo que está se sentindo mais fraco e cair dentro. Né? Então, assim, pô, eu ainda vou aprender. Ainda dá tempo de pegar muita coisa. 2 semanas ainda tem tempo. Mas tem que agora usar o tempo ao seu favor. 3 semanas, né? Mas é que passa rápido. Né? E a última semana, pelo menos, eu
vejo assim, a última semana a gente rende muito pouco, porque a última semana a ansiedade chega no estágio máximo, e é aquele momento que você já não sabe mais por onde começar, o que tem que pegar, e é o momento em que rendimento mesmo você cai. A última semana realmente é aquela semana para realmente controlar o emocional e chegar no dia da prova assim, o mais controlado possível para conseguir fazer uma boa prova, tá certo? Então, dentro dos comentários, uma coisa que eu proponho, isso é individual, gente, é individual. Cada um, e o que eu vou falar agora serve também para as outras matérias, conhecimentos gerais, história, geografia e tal. Dá uma passada num programa, de uma forma geral, nos tópicos que vocês estudaram, e vê aquilo que você não está legal. Mas não é aquele legal de olhar nervoso e falar assim, cara, eu não sei nada, então eu tenho que começar, eu tenho que estudar tudo de novo. Não, vocês sabem. Tenho certeza que vocês sabem. Mas tem aquele assunto que realmente é o assunto que você naturalmente tem mais dificuldade. É esse assunto que vale a pena dar uma olhada. Os assuntos novos que entraram agora, aquele assunto que efetivamente você já não vinha estudando porque entrou novo, esse vale a pena dar uma olhada. Tá? Então, assim, essa reta final é de organização, é fundamental isso, organizar os conteúdos para que vocês possam visualizar aquilo que não ficou legal, ainda precisa dar uma guaribada, para chegar no dia da prova e falar assim, não, eu fiz a minha parte. Porque eu já tinha conversado isso com vocês, né? Semana que vem a gente vai fazer o encerramento oficial, mas eu já tinha conversado isso com vocês. A gente tem que fazer a nossa parte, mas existe uma outra parte que não cabe a gente. Quer dizer, quem vai entrar e quem não vai. Isso aí está fora da nossa alçada. A gente tem que fazer o papel que nos cabe, que é estudar, ir lá e fazer uma prova. Tentar fazer a melhor prova possível. Mas o restante, se vai entrar ou não, aí é o lá de cima que sabe. Né? Agora, nesse tempo curto, controlar a ansiedade, realmente fazer esse pente fino e vir buscando aquilo que não ficou legal, é fundamental. Tá? De forma que na véspera de prova não é dia para nada. Véspera de prova é para descansar, porque vocês precisam estar com o cérebro descansados no dia da prova. Tá? Então, véspera da prova, tem que controlar a ansiedade, porque é aquele momento que você deita, aí fica, Dom Pedro. Aí daqui a pouco levanta e fala assim, se eu não sei, aí vou lá, não, me falou que tem que estudar, aí vai lá, pega, aí volta, deita de novo, BR-101, aí começa, né, geografia, história, né, um diabético junto com Dom Pedro andando pela BR-101, né, aí começa a misturar tudo, vai batendo desespero, mas não, isso é cansaço, o cansaço faz isso, a ansiedade faz isso, então é a hora que tem que dar aquela parada e realmente tentar desligar, vai a um cinema, vai sair, vai para shopping, vai fazer tudo que não conseguiu fazer esse tempo todo. É para fazer isso na véspera da prova, que é o momento em que você tira aquele peso das costas e fala assim, agora seja o que Deus quiser. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar. Agora oficialmente, boa. Henrique, já foi? Tá gravando isso tudo? Tá gravando? Então beleza, vamos começar. Uma coisa que é importante, a gente eu pedi a Karina para fazer a revisão de administração, passar para vocês a parte de deontologia. Hoje eu vou fechar com sistematização, vamos trazer alguns temas que eu não trabalhei, porque não são temas isolados, e semana que vem vamos fazer o fechamento, aí sim, puxando aquelas coisas que são principais, aqueles temas que são mais recorrentes na prova, para a gente vir relembrando, juntando isso aí, para quando a gente puder fechar, falar assim, ó, agora é realmente o pente fino, tá? Bom, sistematização, tem várias questões, cai. É um tema que cai. É um tema fácil? Não é difícil não, mas exige atenção. Dessa parte aí, a parte mais chata é quando ele fala de teorias de enfermagem. Carpenito está lá na literatura. Tá? É um livro fino, né? Quem já deve ter visto. É um tijolo desse tamanho, que ensina, né, a trabalhar com diagnóstico de enfermagem de uma forma mais complexa. Mas o nível que a SpaceX cobra não é um nível aprofundado, é um nível mais superficial. Eles não são de arrochar muito nessa área. A parte pior é realmente da teoria de enfermagem, que é uma decoreba. Né? Então aqui, constituem-se etapas da sistematização da ciência de enfermagem. Passagem de plantão e transferência de paciente, plano de alta e distribuição diária de funcionário, registro de enfermagem e confecção de escala de funcionário, evolução de enfermagem e exame físico, prescrição de enfermagem e supervisão de procedimentos. Alguém não sabe a resposta? Porque nesse tipo de pergunta aqui é esse o nível. Qual é a resposta, gente? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Mas observa, esse tipo de questão aqui é aquela que o cara para não errar. É para não zerar a prova.
Né? Você olha com cuidado e fala assim, isso aqui eu não posso nem errar na hora de passar para o cartão de resposta, porque o perigo está passar o cartão de resposta, porque é tão fácil que na hora de passar tu confunde, tá certo? Mas eu comecei por ela para a gente mostrar que tem questão do céu e questão do inferno. A questão do inferno são questões de correlacione teorias com, né, os teóricos. E aí ele manda correlacionar e aí se não souber cai do cavalo, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos dar uma passada primeiro nas teorias, porque isso aqui é uma decoreba. Esse material já está lá no formato PDF no site. Botei ontem à noite, eu finalizei o slide e botei no site já para vocês já baixarem. Tá? Então assim, aqui é decoreba. E decoreba em relação a quê? Nome do teórico e a sua teoria. Eu vou passar por alguns aspectos dessa teoria, das teorias, para a gente poder identificar essas palavras-chave e gravar. Tá? Valdemir, mas pô, eu li lá Carpernito, não tem algo tão direto com teoria. Teoria de enfermagem tem esse problema, gente. Obrigatoriamente, para falar de sistematização da assistência de enfermagem, você tem que falar de teorias de enfermagem. É atrelado. Tá? Por isso que eles pedem, e pedem com certa frequência. Então está aqui, Florence. Falou de Florence, palavra-chave é ambiente. Ela modificou, ela trabalhou na modificação do ambiente onde estava o cliente. Então a teoria é ambientalista. Então definiu premissa em que a profissão deveria se basear, estabelecendo um conhecimento de enfermagem, direcionando as pessoas, condições em que elas viviam e em como o ambiente poderia atuar positivamente ou não sobre a saúde dela. Então, teoria ambientalista, Florence Nightingale. Apareceu Nightingale, procura ambiente, faz a relação direta. Essa aqui é uma das mais fáceis que tem. Mas aí começam as outras e cada uma delas tem um nome. E aí vai ter a expressão-chave. Então, por exemplo, Levine, teoria da conservação da energia e da enfermagem holística. Cuidado que não foi o único a falar de holismo. Então, não dá para gravar só pelo holístico. Tá? A enfermagem dá suporte à adaptação de um paciente a mudanças devido a estímulos de ambiente interno e externo. Observa que Nightingale falou de ambiente, mas ele falou mais do ambiente externo. Levine começa a incorporar os dois. Tá? A questão da conservação da energia, olhando para dentro do paciente, e a sua interação com o ambiente. Então, isso ele começa a discutir a questão do holismo. Tá? Leninger, teoria da universalidade e diversidade do cuidado cultural. Definiu como sendo estudo de crenças, valores, práticas dos atendimentos percebidos e conhecidos por determinada cultura, por suas experiências diretas, crenças e valores. É essa teoria aqui, por exemplo, que incorpora a teoria indígena. Né? Alguém recebeu um cliente que é um índio, como é que eu vou interagir com a cultura dele que é diferente da minha? É essa teoria aqui que aborda isso, universalidade e diversalidade do cuidado cultural. Então ele traz a importância de trazer, de discutir cultura, crenças, experiências diretas e valores daquele cliente, e é essa teoria que é a única, diga-se de passagem, que trabalha essa visão aqui de culturas diferentes. Ok? Oren, falou Oren, é autocuidado. Teoria do autocuidado. Enfermeiros ajudam o paciente a encontrar requisitos de autocuidados universais, do desenvolvimento e desvios da saúde. Então essa teoria aqui, né, palavrinha-chave, autocuidado. Cuidado, na verdade tem que tomar cuidado, porque eles gostam de fazer, a SpaceX gosta de fazer, né, ela trabalha muito com frase. E aí eles misturam as frases. Então, por exemplo, Oren, autocuidado. Calista Roy, teoria da adaptação. Os enfermeiros manipulam estímulos visando promover a adaptação em 4 modalidades fisiológicas: de autoconceito, de função do papel, de relações de interdependência, afetado por estímulos do ambiente interno e externo. Observe que teve uma outra teoria lá atrás que também falou disso aqui, ó. Só que agora ele amplia, ele trabalha, né, a adaptação desse cliente em 4 modalidades. Ele ampliou o conceito anterior. Então, vou voltar aqui o slide. Ali, ó. Levine, ambiente interno e externo. Calista Roy, ambiente interno e externo. Esse tipo de tema aqui, o que faz esse assunto ser chato? Muita palavrinha boba ligada ao teórico. Então não tem jeito, gente. Melhor forma de estudar isso aqui, eu geralmente falo assim, ó, quer estudar isso aqui, tem boa memória principalmente, porque isso aqui é decoreba, não tem jeito. É decoreba. Melhor forma de estudar isso aqui, tabela, nome do teórico e principais palavras-chave, ligando. E a partir daí você vai gravando só aquilo que realmente precisa saber. Não precisa decorar isso aqui tudo, mas saber as palavras-chave de cada teórico. Tá? Bom,
Imogen King, teoria do alcance de objetivos. Os enfermeiros trocam informações com os pacientes, que são sistemas abertos, visando atingir objetivos mutuamente estabelecidos, tanto pela equipe, no caso o enfermeiro, quanto pelo próprio paciente. Então é uma teoria que trabalha a inter-relação paciente-profissional, cada um com o seu objetivo, por isso ela é chamada teoria do alcance dos objetivos. Newman. Aqui, embora eu já tenha falado de uma teoria que tinha no nome holística, eu falei, cuidado porque não é o nome que determina. A teoria de Newman, né, modelo preconizado por Newman, tem enfoque holístico. Os enfermeiros afetam a resposta do paciente a fatores de estresse. E é essa teoria aqui que efetivamente é chamada da teoria holística. Embora a outra tenha o nome de holismo lá, mas ele fala em conservação de energia e holismo. Essa daqui é a teoria holística. É essa aqui que discute, olha aqui, ó, o sistema de Newman baseia-se em dois principais componentes, que são o estresse e a reação ao mesmo, em que o indivíduo, grupo, família e comunidade é constituído por um sistema aberto e dinâmico, com ciclos de entrada, processo e saída e retroalimentados contínua e organizadamente, ou seja, mostrando a interação do ser em todo o ambiente e as relações múltiplas. Então, isso aqui é o holismo. Então, tem que tomar cuidado porque a SpaceX já fez o joguinho de palavras com a outra teoria e essa. Tá? Rogers, teoria do modelo conceitual do homem. Enfermeiros promovem a interação harmoniosa entre paciente e ambiente para maximizar a saúde. Cuidado, aqui aparece ambiente, mas o nome da teoria é a teoria do modelo conceitual do homem. Tá? Maximizar a saúde, ambos são os campos de energia de 4 dimensões. Então tem que tomar cuidado para não confundir Roger e a palavra ambiente. Ambiente é a palavra-chave para Florence. Tá? Peplau, teoria das relações interpessoais. E aí a palavra-chave, relação interpessoal, enfermeiro-paciente. Aí não tem como, é direto, gravar Peplau, relação interpessoal. Feio Abdelar, teoria centrada nos problemas. Então, basicamente, a expressão-chave é problema. Então, ele trabalhava com a resolução de problemas, tá, entre a ação da enfermagem com o paciente. Então, teoria centrada nos problemas, essa também é uma teoria direta, liga direto ao ponto. Virginia Henderson, teoria das necessidades básicas. Cuidado, porque Wanda Horta também trabalha com a teoria das necessidades humanas básicas. Só tem um detalhe. Tá? Wanda Horta trabalha com Maslow como base. E essa aqui não. Tá? Foco nas necessidades básicas, homem, indivíduo, necessidades humanas com significado e valor singular para cada pessoa. Então, Henderson trabalha a teoria das necessidades básicas, mas não usa como alvo, né, como base de apoio da teoria dela, a pirâmide de Maslow. A gente vai ver daqui a pouco Wanda Horta usa. Bom, Ida Jean Orlando, né, teoria do processo de enfermagem. E aqui a importância dessa teoria foi porque foi a primeira a utilizar a expressão processo de enfermagem. Virou o nome da teoria. Teoria do processo de enfermagem. Então, cuidado. Holismo, palavras-chave dentro da nossa profissão. Teoria holística, quem é, né, o teórico da teoria holística pura? Quem é o teórico que aborda o processo de enfermagem? São pontos que podem ser abordados. Dorothy Johnson, teoria do sistema comportamental. Então, ele trabalha a enfermagem como uma força reguladora externa, agindo para preservar a organização e integração do comportamento do paciente a um ótimo nível. Quando o comportamento, palavra-chave, né, é uma ameaça à saúde social ou física, ou à doença, o homem é visto como um sistema comportamental, com 8 subsistemas, aí começa a viajar aqui, estrutura, função. Eu brinco nas minhas aulas, mas é uma brincadeira com uma pitada de crítica, que as teorias são tão complexas que a gente termina lendo e não entendendo rigorosamente nada, né? A impressão que dá é que você leu e não sabe nada. E o que é pior, quando vem alguém explicar aquilo, ele explica e a gente continua sem entender. Então, a ideia que eu vejo de teorias é que para ser um teórico você tem que escrever algo que ninguém entenda, né? E de forma que você explique e as pessoas continuem sem entender. Porque olha que loucura. O cara fala, quando o comportamento é uma ameaça à saúde social ou física ou à doença, o homem é visto como um sistema comportamental. Maneiro. Com 8 subsistemas, cada um tendo estrutura, função e imperativos funcionais, necessitando de proteção, estímulo e apoio. O cara disse.
e não falou nada, né? Só que eu acho que eu sou o único professor que fala isso ao vivo e gravando. Porque a maioria fala, não, tem que saber teorias de enfermagem, é muito importante. É importante sim, gente, porque todo processo se baseia numa teoria, né, dentro de uma linha de conduta. E a minha formação toda é Wanda Horta. Né? Wanda Horta é direta, necessidade humana básica. O homem tem a sua necessidade. Vamos apoiar para que elas sejam cumpridas. Né? Mais direta impossível e é fácil de entender. Né? Eu acho que é por isso que eu fui para ela. Comecei a ler as outras, não entendi nada, né? Aí comecei a dar aula disso. A sensação que eu tenho é a mesma, e não é sensação, é verdade. Eu termino uma aula dessa teoria de enfermagem, olho para vocês, vocês continuam me olhando com a mesma cara de antes, né? Aí eu sou obrigado a fazer o quê? A sorte é que eu trabalho com isso aqui para concurso. Para concurso, ó, grava isso e isso, porque é isso que eles cobram. Aí tu vai lá, acerta a questão, fala bem de mim e acabou. Então, essa parte para concurso é mole, tá? Bom, Wanda Horta, teoria das necessidades humanas básicas. Aí, cuidado, o principal teórico dela, Maslow, ela apoiou na pirâmide de necessidade, né, de Maslow, teoria da motivação humana de Maslow, e na teoria de João Mohana, para elaborar a sua teoria. Mas Maslow é o mais conhecido, é o mais citado, então, diferenciando da outra, teoria de a pirâmide de Maslow, base para Wanda Horta. Então, teoria das necessidades humanas básicas. E Jean Watson, teoria do cuidado transpessoal. Palavra-chave, transpessoal. Trata-se de uma teoria que propõe intervenção consciente nos cuidados, potencializando a cura e a integridade. Prioriza a preservação de saúde e procura meios para proteger, melhorar, preservar a dignidade, humanidade, integridade, harmonia interior de uma pessoa. Então, cuidado transpessoal. Palavras-chave. Qual é a ideia disso aqui, gente? Cada uma das teorias, gravar o nome da teoria, porque é isso que eles vão explorar na questão. Tá? Bom, lá na bibliografia tem a resolução 358/2009, que nada mais é do que o processo de enfermagem. Não vou ficar, graças a Deus não preciso falar que é privativo do enfermeiro, só o enfermeiro faz, isso aí vocês sabem. Mas tem alguns detalhezinhos aqui que a gente tem que ter atenção, são questões fáceis. A sequência dos passos que a gente vai tomar, lembrar que tem Brunner na jogada, o Brunner fala diferente. Eu vou trazer aqui as diferenças, tá? Mas são questões tranquilas, gente. Então, isso aqui basicamente é uma revisão, tá? Processo de enfermagem é uma coisa bem consolidada no nosso meio, na nossa profissão. Todo enfermeiro faz, todo enfermeiro sabe fazer, todo enfermeiro diagnostica, faz prescrição de enfermagem, não é isso? E esse começa o problema. Por exemplo, quando é que a gente começa a fazer, efetivamente, em qual etapa do processo de enfermagem a gente começa a fazer a prescrição? A pergunta foi... esqueci, não podia mais fazer pergunta, né? Eu tinha falado que eu não ia fazer pergunta nas minhas aulas. Mentira. Vamos lá. Em qual etapa do processo de enfermagem a gente inicia a prescrição de enfermagem? Sem alternativa. Vocês entenderam a pergunta, né? Tem várias etapas e tem uma delas que a gente começa a prescrição. Em qual? Essa é uma das perguntas que eles podem fazer para derrubar. Tá? E já deu para ver que não é tão simples assim. Se fosse simples, já respondia de cara. Então, cuidado com essas armadilhas de achar que esse tema aqui não tem mais nada para estudar dele. Tá? Uma outra coisa. Quantos são os diagnósticos de enfermagem preconizados por Carpenito? Quantos? Porque eu poderia perguntar quais, mas vou quebrar o galho e só vou perguntar quantos. Porque Sfesex é uma banca que pergunta quantos são os processos que afetam na queimadura para o raio. Quais são as variáveis? Então, quem pergunta isso, gente, pergunta quantos são os diagnósticos preconizados pelo autor que está na bibliografia. Se quiser arrochar. Então, cuidado com essas perguntinhas bobas. E eu estou mostrando para vocês, simplesmente para desmistificar, porque esse tema aqui, é natural o cara falar assim, processo de enfermagem tranquilo, diagnóstico, prescrição, né? Cuidado com ele, porque ele tem coisas para virar pegadinha. E isso aqui te derruba na prova. Perguntinha boba dessa, pergunta prova, que são coisas que a gente não costuma fazer na prática. E mesmo quem faz, segue um determinado viés, segue uma determinada linha, mas muitas vezes ele não lembra do todo. Tá certo? Então, resolução, COFEN 358/2009, coleta de dados histórico de enfermagem. Tanto faz, pela resolução, chamar de coleta de dado ou histórico.
Processo deliberado, sistemático, contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre pessoa, família e coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Nada mais é do que a primeira etapa, onde você conhece o cliente e vai começar a identificar os seus problemas, se eles estão presentes ou não, e se tem alguma coisa ou não para intervir. Essa é a primeira fase. Exame físico, entrevista, está tudo aqui dentro. São técnicas básicas de coleta, tá? Aí vem portaria 358, diagnóstico de enfermagem, processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos de diagnóstico de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família e coletividade, em um dado momento, processo de saúde e doença, e constitui a base para a seleção das ações. Então, basicamente, o diagnóstico de enfermagem é a interpretação. É onde você coletou todos os dados, através das técnicas de entrevista, exame físico, e a partir daí você vai para a sua conclusão. Identificado o problema, tem a forma de escrevê-lo. Daqui a pouco a gente vai ver. Tá? Planejamento, terceira etapa. Determinação dos resultados que se espera alcançar. Cuidado com esta etapa aqui, ó. É ela que costuma derrubar em prova. Porque todo mundo lembra da prescrição, todo mundo lembra do diagnóstico, da primeira fase, vai lá na última, sabe que tem que avaliar, mas esquece esta etapa aqui. Então, planejamento, determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família e coletividade em um dado momento do processo de saúde e doença. Repara, sequência natural. Chegou, examinei, entrevistei, coletei dados com o paciente, com a família, juntei a gama de informações que me permitem, junto dessa análise, chegar a uma conclusão. Essa conclusão, que tem um problema afetando o processo de saúde e doença, é o diagnóstico. A partir daí eu encaixo isso dentro da escrita correta para o diagnóstico de enfermagem. É o problema. Encontrado o problema, agora eu preciso ver como eu vou abordá-lo. E aí, nesta etapa aqui, planejamento, é a etapa que você vai determinar metas, resultados que você quer alcançar e como você vai abordar isso. O como você vai abordar são as ações de enfermagem. Quais são as ações que eu vou agora, na próxima etapa, determinar que a minha equipe cumpra para eu poder atingir a resolução desse problema? Aí vem a pergunta: em qual etapa do processo de enfermagem você começa a fazer a prescrição? Aqui, no planejamento das ações. Tá? Então é aqui que você faz todo o processo. Tá? Daquele momento que você determinou qual é o real problema ou o problema de risco que esse paciente tenha, até onde você quer chegar. Então é nessa etapa aqui. A etapa de implementação, o nome já diz, gente, é implementar o que já foi estruturado. Então a estruturação das ações de enfermagem, a prescrição de enfermagem começa aqui. Aqui é que ela é feita. Ela vai ser implementada na fase seguinte, quando você coloca no papel e determina a equipe. Quero que faça isso com esse paciente. Tá? Então cuidado com essa etapa aqui, é uma das mais perigosas. Implementação é verbo de ação. Então implementar é o momento que você tira do papel, né, melhor falando, tira da cabeça tudo que você já determinou e joga para o papel para a sua equipe cumprir. Então é o momento da ação, realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento. Então ela é feita realmente, né, na etapa de planejamento. Aqui ela é operacionalizada. E aí eu implementei, eu já tenho minha meta, exemplo, melhorar a troca gasosa dentro de uma semana, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, cabeceira elevada. Nesse momento que você traça as suas ações, todo dia você tem que ir lá e ver se aquele diagnóstico está, né, sendo resolvido, se não está, se aquela sua ação está sendo eficiente ou se não está. É a última etapa do processo, é a etapa de avaliação. Então, processo de enfermagem segundo a portaria, né, COFEM, termina com a etapa de avaliação, processo deliberado, sistemático e contínuo, de verificação nas respostas da pessoa, família e coletividade, processo saúde e doença, tá? Para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. E aí vem aquela história, né? Onde é que entra o NIC nessa história toda aqui?
Carpenito fala de NIC e NOC. Então a SpaceX pode perguntar. Não tem Nanda, NIC e NOC? O que é o NIC? O que é o NOC? O que é o POC? Vocês estão com aquela cara de fim de festa, 4 horas da manhã, né? Ah, tocou minha música preferida. Aí olhando assim para a pista vazia, aí fala, ah, eu esperei a noite toda para essa dança, né? O que é o NIC, gente? E estão relacionados a que fase aqui do COFEM? Planejamento. E o NOC? Estão relacionados a que fase? Implementação? Na verdade, é o detalhe que eu queria comentar com vocês. Cadê? Olha aqui. Histórico. Não é isso? Henrique, dá pra ver aqui ou que chega mais pra cá? Vê se dá pra ver aí. Deu? Histórico. Não foi isso? Diagnóstico. Qual é a próxima? Planejamento. Implementação e avaliação. Lá nos States, eles sentiram necessidade, como o sistema era todo integrado, e em sistema integrado significa que em qualquer lugar que você esteja recebendo atendimento de saúde, todos têm que falar a mesma linguagem. Então eles sentiram necessidade de uniformizar a linguagem de enfermagem. Surgem os diagnósticos de enfermagem unificados, através do processo conhecido como NANDA. Aí os processos evolutivos, tá? Superficializando ao máximo só para a gente encaixar a discussão. Bom, uma vez diagnósticos de enfermagem unificados, qual foi a segunda necessidade imediata que eles sentiram? Se eu identifiquei o problema, agora eu tenho que resolvê-lo e eu preciso das ações. E se esse problema ele é unificado, as ações também tem que ser. A gente tem que ter uma lista de ações para cada um desses diagnósticos, de forma que as pessoas possam facilitar o processo, mas todas falarem a mesma linguagem. E aí surge NIC, níveis de intervenção. Ao mesmo tempo, se eu determino as ações, eu quero chegar num lugar. E aí vem o quê? O NOC, resultados esperados. Gente, NANDA, NIC e NOC fazem parte de um processo contínuo. O NANDA, que são os níveis diagnósticos, ele joga para os níveis de intervenção, que já joga para os níveis de resultado esperado. O processo está todo amarrado. A grande crítica que se faz quando importaram para cá foi por quê? Porque aqui é um sistema aberto. Lá é um sistema fechado, é fácil implantar isso. Aqui não. Aqui o cara tem 5 prontuários, cada um falando uma coisa diferente que não se falam. E aí quando trouxeram o processo de enfermagem, onde é que eu encaixo isso? Bom, fácil, NANDA está aqui. E o NIC e NOC? Na verdade, como ela comentou, né, eles estão juntos aqui, nessa etapa, mas eles se desdobram. Porque aqui, planejamento é onde eu defino as ações e onde eu quero chegar. Então eu preciso estar com NIC e NOC embaixo do braço. Mas efetivamente eles vão ser utilizados associando sempre a etapa de planejamento com implementação, NIC. E o planejamento com a avaliação dos resultados esperados, o NOC. Deu para entender mais ou menos o uso? Porque, na verdade, qual é a minha preocupação? Se a banca resolver dar aquela apertadinha básica, ela para de falar em processo de enfermagem e começa a usar NIC e NOC, que ela já sabe que vai criar dificuldade. Então, níveis de intervenção, nada mais são listas de cuidados que a gente vai implementar. Por isso que se associa o NIC aqui, não está errado. Não está errado associar, mas não podemos esquecer que a prescrição é feita na etapa anterior. Então, aqui se usa o NIC e o NOC. Porque
porque é aqui que eu determino onde eu quero chegar e com que ações eu vou chegar. Então, NANDA em cima, diagnóstico, NIC e NOC embaixo se desdobrando. O NIC continua aqui na implementação e o NOC associado à etapa de avaliação. Ficou claro isso, gente? Mais do que isso, não é necessário para a prova. Sinceramente, não é necessário. Pergunta que eles fazem. Tá ok? Beleza. Bom, isso aqui foi a resolução COFEM. Aí vem Brunner. E Brunner fala basicamente a mesma coisa, mas ele muda os nomes. Então a gente tem que ter só atenção nisso. Histórico de enfermagem, ele tira a coleta de dados e joga para dentro do texto. Então a primeira etapa, segundo Brunner, histórico de enfermagem. Ele fala, é o momento que você colhe dados. Aí depois vem o diagnóstico. E dentro do diagnóstico, ele já remete aos dois principais diagnósticos que ele vai trabalhar, já que ele é um livro intra-hospitalar. Então ele trabalha ou com o diagnóstico real ou com diagnósticos potenciais, que seriam os diagnósticos de risco. Mas tem um detalhezinho aqui nessa brincadeira que tem que prestar atenção. Olha aqui, ó. Problemas interdependentes. Determinadas complicações fisiológicas as enfermeiras monitoram para detectar o início ou alterações no estado. O enfermeiro utiliza a prescrição médica. Cuidado com isso aqui. Como o processo é integrado, e lá nos Estados Unidos eles trabalham dessa forma, nós usamos, quer dizer, nós, pela literatura, usamos a prescrição médica como base de dados também. E qual é a minha preocupação com uma frase dessa aqui? Tem muita gente que vai titubear quando vê lá, o enfermeiro colhe dado da prescrição médica. Opa, não, enfermeiro, prescrição médica, não. Porque tem aquela dicotomia que, na verdade, é um processo único. Todos os dois deveriam coletar dados dos dois. Médico, enfermeiro, enfermeiro, médico. Tá? Então, a literatura integra, aqui, ó, prescrição médica e de enfermagem para alcançar o objetivo. São todas as fontes de dados necessárias. A terceira etapa, ele chama de planejamento ainda e fala do desenvolvimento de metas e resultados. Tá? E a etapa de implementação continua sendo a realização, aí não tem tanta diferença da resolução COFEM. E a evolução, cuidado que na resolução COFEM é avaliação, e aqui é evolução de enfermagem, tá? Determinação das respostas do paciente. E a partir daí ele vem trazendo os exemplos, aí o livro todo vem trazendo os exemplos de diagnóstico real de saúde, problemas de risco. Tá? Aqui está Carpenito. E aí cuidado, porque aparece um diagnóstico que é diferente de tudo que costuma se falar. Diagnóstico real, diagnóstico de risco e de alto risco, ele coloca no mesmo pacote, tá, o que é de risco e de alto risco. E aqui, diagnóstico de enfermagem possíveis. O que é isso, gente? Diagnóstico de enfermagem possíveis. Alguém já ouviu? Alguém lembra? Diagnóstico de enfermagem possíveis. Bom, existe aquela situação que você fala assim, ó, eu tenho o diagnóstico real, mas o paciente é acamado. Então, ele tem um risco, como por exemplo, de lesão cutânea por pressão, né? Ele tem um risco de infecção, de trombose. Isso é o que eu estou vendo. Mas o paciente acamado pode desidratar por perda líquida, pelo simples fato de estar acamado? Sim ou não? É possível isso acontecer, gente? Um paciente que fique acamado e perdendo líquido e desidratar? Sim ou não? Sim. Mas isso é algo mais concreto ou menos concreto em relação ao cara estar acamado e desenvolver uma trombose, uma úlcera, uma pneumonia? Observa que tem um momento em que esse risco ele é mais palpável. Ele joga para diagnóstico de risco e de alto risco. E tem aquele que é possível de acontecer, mas não é tão concreto. Ele cria uma categoria à parte. E ele diz que a enfermagem tem muita dificuldade de trabalhar com a autora, né? Para trabalhar com esse diagnóstico aqui, porque fica com medo de escrever isso. Tá? Mas existe a categoria de diagnóstico de enfermagens possíveis. E aí você ampliaria bem o leque
de problemas. Deu para entender, gente? Então, acaba sendo um desdobramento do de risco. Só que ele fica com aquela coisa assim, quando é mais palpável, eu chamo de risco. Quando é menos palpável, possível. Tá? E aí o bem-estar e sindrômico são diagnósticos mais conhecidos, mas em especial, esse aqui, possível, é o que pode trazer problema. Não acredito de perguntar especificamente sobre ele, mas, por exemplo, pensando num cenário mais arrochado de questão, eles podem perguntar quais são os diagnósticos, né, previstos por Capinito, sim, isso é possível. Tá? Bem, aí o Brunner fala um pouquinho de diagnóstico real e o de risco, e em cada texto, e a SpaceX tem questão dos diagnósticos ligados aos sistemas, né? Então, em cada capítulo lá, durante a apresentação que eu vim fazendo para vocês, eu já vim trazendo alguns diagnósticos, isso não é questão muito difícil. Ele fala do sindrômico, grupamento de vários diagnósticos facilitando o trabalho, síndrome de desuso. O que é síndrome de desuso? Está associado em especial a que sistema? A síndrome de desuso. Vocês entenderam a pergunta, né? Onde é que a gente usa mais a síndrome, esse termo, síndrome de desuso? Ortopedia, fraturas e mobilização. Tá? Todos os procedimentos que mobilizam aparelho engessado em especial. Aparelho engessado em especial, que é uma complicação do aparelho engessado, a síndrome de desuso. Tá certo? Síndrome do trauma por estupro, então ele faz o sindrômico. E diagnóstico e promoção da saúde. Aí é a parte usada bastante na questão da saúde pública. Implementação do cuidado é a quarta etapa. E a evolução a gente já comentou, que é o feedback necessário. Bom, gente, isso aqui era mole. Evolução de enfermagem de exame físico, questão direta. Não tem tanta dificuldade. Mas, em 2008, eles perguntaram isso aqui, ó. Quando a enfermagem estimula as atividades de autocuidado, está utilizando como base a teoria da irmã Calista Roy. A assistência de enfermagem direcionada a grupos indígenas deve ter como base a teoria de Leininger. No cuidado transpessoal, a enfermagem está direcionada à compreensão da intermediação entre saúde e doença e comportamento humano, como preconiza a teoria de Oren. A abordagem holística da enfermagem tem como base a teoria de Newman. E aí ele bota, somente 1, 2 e 3 estão corretas, 1 e 3 estão corretas, 1 e 4 estão corretas, 2, 3 e 4 estão corretos, 2 e 4. E essa questão aqui é o inferno. A anterior é o céu, essa é o inferno. Se o cara não tiver a relação entre teórico e teoria, as palavras-chave, e não é difícil, é uma questão relativamente fácil, desde que você tenha o conhecimento, no mínimo, da teoria a palavra-chave. Tá? Como eu sei que vocês não vão lembrar mesmo, né? Ainda mais com esse nível de energia que está hoje na aula, a energia que chega a estar dando choque elétrico aqui na frente. Né? Olha aqui, gente. Quando a enfermagem estimula as atividades de autocuidado, autocuidado é uma palavra relacionada a Oren, teoria do autocuidado. Então é falso. Os enfermeiros ajudam o paciente a encontrar requisitos do autocuidado universal. Sister Calista Roy é a teoria da adaptação. Certo? A assistência de enfermagem direcionada a grupos indígenas. A única teoria que fala em cuidado transcultural, teoria de Leininger. Então, verdadeiro. No cuidado transpessoal, a enfermagem está direcionada à compreensão, intermediação, saúde, doença e comportamento humano, como preconiza Oren. Acabamos de ver o que eles fizeram. Saíram invertendo, né? Oren, teoria do autocuidado. E na abordagem holística da enfermagem tem como base a teoria de Newman. Então, verdadeiro. Então, chegamos à conclusão que 2 e 4 são verdadeiras. Né? A resposta correta, a letra E. Aí, 2011, as definições e as teorias de enfermagem ajudam na compreensão da prática da profissão. Dessa forma, considerando as teorias e seus principais objetivos, associa a segunda coluna de acordo com a primeira e a seguir assinala a alternativa com a sequência correta. Aí ele pega e bota lá, Oren, Nightingale, Roy e Watson, e do outro lado a correlação. Identificar tipos de demanda centrada no paciente, avaliar a adaptação às demandas e ajudar o paciente a se adaptar.
Promover a saúde, restaurar o cliente à condição de saúde e prevenir doença. Cuidar e ajudar o cliente a alcançar o autocuidado total. Facilitar os processos reparativos do corpo, manipulação do ambiente ao paciente. Aí, palavrinhas-chave, né? Pegou o ambiente aqui, lembra quem? Autocuidado. E aí você começa a fazer o jogo. Só que, por exemplo, se não souber Roy Watson, né? Porque você vai marcar aqui autocuidado 1, Nightingale 2. Aí quando tu gira, tá? Aí, ó. Então, mesmo que não soubesse, né? Levine, teoria da conservação de energia e enfermagem holística. Leininger, universalidade. Oren, teoria do autocuidado. Isso aqui, gente, eu já fiz para decoreba mesmo, tá? É a decoreba pura. Tá? Gagado do desespero, como gosto de falar. Sister Calista Roy, adaptação. Imogen King, alcance de objetivo. Newman, preconizado por Newman, enfoque holístico. Rogers, conceitual do homem. Peplau, relações interpessoais. Feio Abdelar, centrado nos problemas. Henderson, necessidades básicas. Orlando, processo de enfermagem. Dorothy Johnson, sistema comportamental. Wanda Guia Horta, necessidade humana básica por Maslow. E Watson, cuidado transpessoal. Aí tu joga lá 3, 4, 1, 2, fica a sequência correta aqui em cima, tá? Identificar a demanda centrada no paciente, avaliar a adaptação, tá? Calista Roy e Jean Watson, promover saúde, restaurar o cliente, condição de saúde, prevenir doença. E aí 3, 4, 1, 2, mas repara, sem saber os outros dois, se soubesse direto ali, né, Nightingale e Oren, você já chega na resposta. 2011 ainda, a finalidade do uso de afirmações diagnósticas de enfermagem é avaliar o cuidado de enfermagem, colher informações sobre os dados dos pacientes, identificação de sinais clínicos comprometidos, ajudar a enfermagem a focalizar o seu papel no cuidado ao paciente ou facilitar a compreensão dos profissionais de saúde a respeito do problema de saúde do paciente. Qual é a finalidade do uso de afirmações diagnósticas de enfermagem? Avaliar o cuidado de enfermagem, colher informações sobre dados do paciente, identificação de sinais clínicos comprometidos, ajudar a enfermagem a focalizar o seu papel no cuidado ao paciente, facilitar a compreensão dos profissionais de saúde a respeito do problema de saúde do paciente. A, B, C, D ou E. Letra C. D. C, D. Bom, a pergunta é o seguinte, ele quer saber para que serve o diagnóstico. A pergunta é essa. O tema é, o que é o diagnóstico? Para que ele serve? E diagnóstico, gente, é para você sair do macro e focar. É foco. Tanto que os modelos construtivos de diagnóstico, todos eles mostram um conjunto homem-ambiente se interligando e ele vai em cima do que está ali no meio, no foco, tá? Avaliar o cuidado de enfermagem, não. Colher informações sobre o dado do paciente é na etapa anterior. Identificação de sinais clínicos comprometidos é na etapa anterior. Ajudar a enfermagem a focalizar o seu papel no cuidado do paciente é o objetivo, porque você foca aquilo que você quer, é a resposta da questão. Facilitar a compreensão de profissionais de saúde não é o caso, porque isso aqui é processo estrito de enfermagem. Tá certo? Então, resposta, letra D, foco, era a palavra-chave da questão. Tá? Bom, 2010, analisa afirmativas abaixo sobre sistematização da ciência de enfermagem, atividade privativa do enfermeiro, da enfermeira, colocando entre parênteses a letra V ou F. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. É a maneira sistemática e dinâmica de prestar cuidado de enfermagem, promovendo cuidado humanizado, orientado a resultados e de baixo custo. Primeira frase. Segunda frase. A SAI estimula as enfermeiras a analisar constantemente as suas ações e a analisarem como poderiam fazê-lo melhor. A SAI é essencial para que a enfermeira possa gerenciar e desenvolver uma assistência de enfermagem organizada, segura, dinâmica e competente. A SAI possui 5 etapas distintas, porém interrelacionadas, que são investigação, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. E aí ele pede para botar a sequência correta.
A utilização do processo de enfermagem traz apenas benefícios tais como redução da incidência e tempo das internações hospitalares, redução de custos, eliminação de erros. E aí ele faz o jogo de letras, né? A, B, C, D ou E. Bom, qual é a resposta, gente? Primeira frase está certa? Sim ou não? É a maneira sistemática e dinâmica de prestar cuidado de enfermagem, promovendo cuidado humanizado, orientado a resultados de baixo custo? É isso? Baixo custo? Tá estranho isso? Segunda frase. A SAI estimula as enfermeiras a analisar constantemente as suas ações e analisarem como poderiam fazer melhor? Pela própria avaliação que você faz do processo. A SAI é essencial para que o enfermeiro possa gerenciar e desenvolver uma assistência de enfermagem organizada, segura, dinâmica e competente? A SAI possui 5 etapas distintas, porém interrelacionadas, que são investigação, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação? Sim ou não? Sim? E a utilização do processo de enfermagem traz apenas benefícios tais como redução da incidência e tempo de internação hospitalar, redução de custo e eliminação de erros? Então observa, gente. Primeira frase é certa, tá? Por quê? O processo de enfermagem bem direcionado evita você percorrer caminhos mais longos. Então, quando você previne uma úlcera, quando você previne uma trombose, você reduz custo. Então, lembrando sempre disso. A redução de custo, ela está sempre associada a processos bem determinados. E na área de saúde, você tem custo envolvido. Tá? Então, na verdade, é relacionado a uma das finalidades do processo de enfermagem. Baixar custo final, não só para o paciente, como para o sistema. Tá ok? A SAI estimula os enfermeiros a analisar constantemente suas ações? Sim, é um dos objetivos. A SAI é essencial para que o enfermeiro possa gerenciar e desenvolver assistência de enfermagem organizada, segura, dinâmica e competente? Com certeza. Ela possui 5 etapas, e aí qual foi a tentativa da banca? Mudar as palavras para tentar derrubar, tá? Mas execução é implementação, é ação, então não teria como dificultar muito. Agora, utilização de processo de enfermagem, o apenas aqui já matava a frase, né? Mas quando você vai para redução de incidência e tempo de internação hospitalar, não é o caso. Redução de custo pode ser, mas eliminação de erro também não é o caso. Não é a SAI que vai fazer isso. Tá? Então, questão relativamente fácil, mas o que eu chamo a atenção, algumas palavras no meio do texto gerou dúvida. Então, não é um tema também tão simples assim para relaxar e falar assim, não, esse é tranquilo. Tá? Bem, alguma dúvida de SAI, gente? Não? Eu costumo dizer que a SFSEX é uma das bancas que surpreende nas suas provas por perguntas que ninguém pergunta. E ela foi uma das primeiras a trazer questões dessa aqui, ó. De mostrar. Eu acabei não botando o ano, acho que eu cortei na hora que eu apresentei a questão. Deixa eu ver aqui se eu pulei. Na verdade aqui eu esqueci de botar o enunciado, tá, gente? Perdoa pela falha e não botei o ano dela. Mas ela trazia uma relação direta entre nervo e as suas ações. Isso é uma tabela do Brunner. É uma tabelinha que ele traz todos os pares cranianos e as suas ações. Então, só por curiosidade, trigêmeo é o 5º par, vago, 10º par, craniano, 2º par, glossofaríngeo, 9º par, acústico, 8º par. Finalidade, teste quanto à condução aérea e óssea, teste de Rini, testar a sensibilidade à temperatura, teste da capacidade de distinção entre salgado e doce e testar o reflexo de vômito. Qual é a correlação aqui? E essa é uma questão que ainda não está plenamente esgotada. Eles podem fazer pergunta direta, inclusive. Porque eles sabem que isso aí derruba.
E aí, gente? Qual é a sequência que ficou aí para vocês? Agora deixa eu passar aqui. Qual é a resposta? Volto. Esse conhecimento aqui, para a nossa área de enfermagem, é fundamental. É aquele conhecimento que você estuda para a prova e quando sai já não lembra mais nada, né? E lá para frente, tu não sabe para que tu tinha que aprender isso. Então, em especial, o cara que, né, não vai trabalhar com essa área. Mas isso aqui é pergunta de prova, que a SpaceX faz. Então, é uma questão enjoada. E é enjoada mesmo, porque é decoreba. Letra D? Bom, então vamos lá. A tabelinha que tem no Brunner é essa aqui. Então, copiada na íntegra. Nervo craniano. O primeiro, olfatório, sensorial. E aí, cuidado com essa coluna aqui. Porque banca que trabalha com frases, para ele construir que o olfatório é motor, não custa. Tá? Por isso que eu digo que é uma questão que não está esgotada, não. Olfatório, olfato. Essa se errar, gente, né? Pelo amor de Deus, hein? Óptico, sensorial, acuidade visual e campos visuais, também relação direta. Óculomotor, tipo motor, músculo que move os olhos e a pálpebra, constrição pupilar, acomodação do cristalino. O que é o reflexo óculomotor? Não, isso é nistagmo. É porque, assim, como está gravando, não dá para eu fazer, né? Porque sempre pedem assim, não, quando alguém responder alguma coisa, né, fala para quem está em casa. Mas o nistagmo é uma das coisas mais difíceis de você, né, porque as pessoas falam assim, é aquele negocinho dos olhinhos para cá, né? Aí faz igualzinho um para-brisa, né, de carro, mas é isso mesmo, nistagmo. O que é o reflexo óculo vestibular? O que é o reflexo óculo cefálico? Que tem a ver com o reflexo óculo motor. Que está na mesma... Óculo vestibular e óculo cefálico. Vamos lá. Óculo cefálico. Primeiro, depois o vestibular. Reflexo do olho de... Boneca, sinal do olho de... Boneca, cabeça, olha aqui, reflexo, nervo, terceiro par, músculo que move os olhos e a pálpebra, constricção pupilar, acomodação cristalina. Girou a cabeça subitamente, movimento normal, o olho vai. Reflexo óculo cefálico, sinal do olho de boneca, morte cerebral. Tá? Girou, o olho permanece voltado para o ponto anterior. Então, óculo cefálico, que tem a ver com óculo motor. Óculo vestibular. Água injetada, quanto de água? 60 ml de água. Fria ou quente? Fria. Tá? Verificado, né? Usado para verificação de morte cerebral. Joga a água. Reflexo normal, quando joga a água, desvio conjugado dos olhos, não vou conseguir fazer, óbvio, desvio conjugado dos olhos para o lado, que virou. Reflexo óculo vestibular presente, mostrando a lesão. Joga a água, sol do lado injetado, o outro continua olhando para frente. Então você faz o desvio, não dá para fazer, tá, gente? Desvio conjugado, tá? Então, são dois reflexos e a gente tem que usar para ir relembrando esses temas que já ficaram para trás. Isso aí, a aula de neuro já faz bastante tempo que eu dei para vocês. Por isso é bom a gente ir resgatando. Tá? Bom, o quarto, troclear, motor, músculo que move os olhos. Trigêmeo, misto. Sensação facial, reflexo córneo e mastigação. Qual é o nome do sinal que
é patognomônico, ou seja, direcionador para o diagnóstico de neuralgia de trigêmeo. Qual é o nome do sinal que é direcionador para o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, já que a gente está falando dele? Oi? É que eu escuto vocês falando assim, ó, aí eu vou atrás, né, para ver se alguém está falando certo. E aí, gente? Oi? Chivostec e Trousseau, sinais relacionados a quê? Ai, meu Deus do céu! Esse foi aquele que Dom Pedro teve, né? Aí começa, né? Começa a mistura, né? Tancredo também. Chivostec e Trousseau. Hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoparatiroidismo. Situações que geram os dois. Chivostec, percussão de nervo facial gerando contração de olho, nariz e boca do lado percutido. Trousseau, compressão da artéria braquial, fazendo espasmo carpopedal. Todos dois direcionador para uma dessas três situações: hipocalcemia, hipomagnesemia ou hipoparatiroidismo. Tá? Então, e o que seria o sinal de tique do Lorex? É o quê? Tique do Lorex. Tique do Lorex é o sinal direcionador para a doença chamada neuralgia do trigêmeo. Brunner, cuidado com ele, tá? Neuralgia do Lorex. Tique, T-I-K, do Lorex. Ok? Do Lorex, D-U, tá? Lourex. Tique do Lorex. Existe para neuralgia do trigêmeo. Porque o trigêmeo, só para vocês entenderem, esse nervo aqui, sensação facial, em especial isso aqui e a mastigação. Qual é o principal aspecto da neuralgia do trigêmeo? O paciente começa com uma dor facial que aumenta na mastigação do lado afetado. E é uma dor tão intensa que a primeira coisa é ele parar de comer, porque toda vez que ele mastiga vem a dor. Aí a história geralmente é a mesma. O paciente primeiro procura o dentista e começa a investigar dente. Então faz canal, trata todos os dentes da boca. Aí quando ele trata o último dente possível, é que o dentista fala assim, ó, o seu problema não é dentário. A gente já tratou todos os dentes, tem mais dentes para tratar. Você não tem nada nos dentes mais. Aí encaminha para o neuro. Aí o neuro vai fazer os exames e quando faz, né, tem neuralgia que já dá o tique do Lorex. Mas o que é o tique do Lorex? É o sinal da percussão. Você percute, o paciente vai na lua e volta. Tá? Mas até identificar a neuralgia do trigêmeo, o caminho às vezes é longo. Quando ela já apresenta o tique do Lorex, aí ele é direcionador. Tique do Lorex estimulou, veio a dor facial, é relacionada à neuralgia do trigêmeo. Então está aqui essa questão. Aí a tabelinha continua. Sexto, abducente motor, músculo que move os olhos. Sétimo, facial, misto, expressão facial e movimento dos músculos, salivação, lacrimejamento, paladar, sensação no ouvido. Oitavo, acústico, sensorial, audição e equilíbrio. Nono, glossofaríngeo, misto, paladar, sensação na faringe e na língua, músculo, faringe e deglutição. Isso aqui é decoreba, gente. Tá? É decoreba, mas tem que saber, que já caiu e pode cair de novo. Tá? O vago é o nervo misto. Músculo da faringe, laringe, palato mole, sensação na orelha externa, faringe, laringe e vísceras torácicas abdominal. Então, além de atuar nos músculos faringe e laringe, também atua na sensação dessas regiões. Tá? Inervação parasimpática dos órgãos torácicos e abdominais. 11º, espinhal acessório, músculo externo cleidomastoide e trapézio. É motor. E o hipoglosso, motor, movimento da língua. Ok? Aí vem a questão. Teste de condução aérea e óssea, acústico. Testar a sensibilidade à temperatura, trigêmeo. Teste da capacidade de distinção entre salgado e doce, glossofaríngeo. Testar reflexo do vômito, vago, 5142, resposta da questão.
Então, repara, essa questão aí, para quem tem claramente os nervos na cabeça, é fácil. Mas se não souber isso daqui, não responde. Se não souber, não responde. Ok? Bem, trazendo ainda dentro daquela ideia de questões diferentes. É um cuidado específico de enfermagem direcionado aos pacientes em uso de pulsoterapia. Solicitar à equipe médica punção de acesso central, subclávia. Fazer balanço hídrico. Monitorar rigorosamente a temperatura corporal. Monitorar a glicemia capilar. Realizar pulsoterapia no período vespertino. O que é pulsoterapia, gente? Administração de corticoide. Qual é a resposta? D de dado? Quais são as complicações da pulsoterapia? Essa aí tem várias. Corticoide mexe com o organismo todo. Aí eles te perguntam, quais são as complicações? Pergunta direto que são a tabela. Tá? Então cuidado com isso aqui. E segundo o Brunner, as complicações, né, a pulsoterapia, a terapia com corticoide em altas doses, tem efeitos cardiovasculares, hipertensão, tromboflebite, tromboembolia, aterosclerose acelerada. Tem efeitos imunológicos, risco aumentado de infecção ou de mascarar a infecção. Alterações oftalmológicas, glaucoma e lesões da córnea. Efeitos musculoesqueléticos, debilidade muscular, cicatrização deficiente, osteoporose com fraturas vertebrais por compressão, fraturas patológicas de ossos longos, necrose asséptica da cabeça do fêmur. Efeitos metabólicos, alteração do metabolismo da glicose. E aí presta atenção nisso aqui, porque é a resposta da questão. Tá? Alterações na aparência, face de lua cheia, ganho de peso e acne. E aí quando a gente volta para cá, olhando as complicações, solicitar a equipe médica punção de acesso central, nada a ver. Fazer balanço hídrico, embora retenha líquido, porque pode alterar rim, não é uma relação direta. Monitorar rigorosamente a temperatura corporal também não tem nada a ver. Monitorar a glicemia capilar é relação direta com as complicações. E realizar pulsoterapia no período vespertino. Onde é que está o erro daqui? Vespertino. Qual é o melhor momento para fazer a pulsoterapia? Matutino, de manhã, para aproveitar pico de córtex, tá? Suprarrenal. E essa daqui? Para a gente dar... Não, ainda tem tempinho ainda. O raquitismo no adulto é chamado doença de Paget, osteoporose, osteomalácia, escorbuto ou beriberi? E aí? Aí fala assim, beriberi, né? Aí vem a pergunta, né? Evita até me olhar, porque sabe o que é beriberi? Né? O que é escorbuto? É a falta de guia. Então assim, gente, a SpaceX é uma das bancas que gosta daquelas doenças metabólicas ósseas. Já perguntaram de forma direta, como essa daqui, e várias vezes aparece a alternativa de resposta. Doença de Paget, osteomalácia, tá? Então a gente tem que estar lembrando disso. Bom, osteomalácia, quem é? Doença óssea metabólica caracterizada por mineralização inadequada. Revisão, isso aqui em ortopedia, a gente acaba citando osteomalácia, doença de Paget e a osteoporose na aula de saúde do idoso. Já pela relação. Então, a osteomalácia é a mineralização inadequada do osso. Ela está dentro do grupo de desmineralização. Então, estuda-se osteoporose e osteomalácia. Tá? Em consequência da mineralização defeituosa, existe um amolecimento e enfraquecimento do esqueleto, provocando dor, hipersensibilidade ao tato, arqueamento do osso e fratura patológica. Ao exame físico, cifose, pernas arqueadas, marcha claudicante. Por causa da deficiência de cálcio, fraqueza muscular e desequilíbrio, existe maior risco de fratura de queda, e como você tem desmineralização, você tem fratura associada. Defeito primário, deficiência de vitamina D, calcitriol, que promove a absorção de cálcio no trato gastrointestinal.
e, consequentemente, mineralização do osso. Bom, distúrbios gastrointestinais, insuficiência renal grave, hiperparatiroidismo e desnutrição são causas de osteomalácia. Cuidado com isso aqui para a prova. Tá? Causas de osteomalácia. Reposição de vitamina D, essencial no tratamento. E aí, todos, basicamente, isso aqui é fácil, porque é exatamente o que a gente faz na osteoporose. Tá? Basicamente, a diferença entre eles é o momento que acontece. A osteomalácia acontece no adulto jovem e também no idoso, mas a população, né, afetada também envolve os jovens. A osteoporose não, é o contrário. Você tem mais no idoso do que no jovem. No jovem, condição excepcional. Tá? E doença de Paget? Osteite deformante, distúrbio de renovação óssea rápida e localizada. Aqui é o oposto da osteomalácia. Você tem calcificação exagerada, mas em locais inadequados. Tá? Então você tem um turnover ósseo, né? Afeta a miúde, crânio, fêmur, tíbia, ossos pélvicos e vértebras. Isso aqui, na verdade, é o eixo central do corpo. Tá? Existe proliferação primária de osteoclasto, o qual produz reabsorção óssea. Aí vem, né, os osteoblastos, aumentam compensatoriamente, que repõem o osso. E aí esse turnover ósseo cria um padrão desorganizado e você começa a calcificar de maneira indevida a estrutura óssea. Bom, o arqueamento das pernas gera alinhamento errôneo das articulações, quadril, joelho e tornozelo, podendo gerar artrite e dor lombar e articular. O fêmur e a tíbia tendem a sofrer arqueamento, produzindo uma marcha anserina. A coluna inclina-se para frente, torna-se rígida, o queixo apoia-se no tórax, vai deformando tudo. Incidência maior, ligeiramente maior nos homens que nas mulheres e aumenta com a idade. É insidiosa e a deformidade esquelética no crânio e ossos longos é percebida. O crânio aumenta, mas a face não, gerando face triangular, característica clássica da doença. A dor pode estar presente. Bem, ele falava aqui em raquitismo no adulto, ele não fala de idoso. Então, por não falar em idoso, você já eliminaria quem? Osteoporose. Como ele está falando de raquitismo, raquitismo é desmineralização. Então não pode ser Paget. É osteomalácia a resposta. Tá certo? Escorbuto, deficiência de vitamina C, levando a hemorragia, infecção e alterações na gengiva. E beriberi, polineurite devido à carência de vitamina B1, tiamina. Tá? Caracterizado por distúrbios sensitivos e motores, paralisia especialmente dos membros inferiores, circulatórios, formação de edemas, problemas cardíacos e secretores. Tá? Então não tinha nada a ver com a questão, meramente para encher linguiça. Ok? Bom, questãozinha também safada, isolada, mas que derruba. Qual a doença ocular caracterizada por lesão do nervo óptico, que provoca visão turva e dificuldade de focalizar objetos? Catarata, degeneração macular, glaucoma, astigmatismo ou miopia? E aí o pessoal que tem problema de visão, de vista, usa óculos, já tem ou astigmatismo, miopia, fica doido, né? Mas isso cai. E aí, gente, glaucoma? Alguém mais? Glaucoma mesmo? Astigmatismo, miopia, degeneração macular, catarata. Não estou vendo a questão, né, já que ela é ocular, né, ou não vejo a resposta, que é até melhor, né, já que se trata de vista, não vejo a resposta. Isso aqui é um glossáriozinho do Brunner. O cara foi lá, pensou a questão e montou, gente. Então vamos lá. Catarata, turvação ou pacificação do cristalino. Então ele quer aqui a doença ocular caracterizada por lesão do nervo óptico, que provoca visão turva e dificuldade de focalizar objetos. Degeneração macular, diminutas manchas amareladas chamadas de drusas. Cuidado com isso aqui, nome diferente que o SpaceX gosta, hein? Para perguntar para vocês o que é drusa, não custa. Tá? Glaucoma. Bom, glaucoma é a lesão do nervo óptico, que provoca visão turva e dificuldade de focalizar. É a resposta à questão. Astigmatismo, irregularidade na curvatura da córnea, causa uma distorção da imagem visual, diminuição da acuidade visual à distância e da visão próxima. Isso aqui é a definição do Brunner, hein? Tá? Livro da bibliografia.
E miopia, a imagem visual distante focaliza na frente ou quase na retina. Tá? Então, resposta da questão, letra C. Cuidado com essas definições aqui, gente. Tem que dar uma relembrada. São questões não esgotadas, por quê? Essa questão é de 2009, já faz tempo que eles não perguntam. Nada impede do cara olhar lá e falar, vou perguntar sobre isso. Tá? Bem, os fármacos que mais comumente são considerados os principais agentes iatrogênicos em idosos são broncodilatador, antibiótico e anti-inflamatório, analgésico, cardiotônico e anti-inflamatório, anticoagulante, antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico e anticoagulante, broncodilatador, anticoagulante e analgésico. A gente tem uma aula recente de idosos, saúde do idoso. Lembrando do Manual de Saúde do Idoso, tem bastante coisa lá para dar uma lida, mas em especial os anexos, as escalas de avaliação. Eles estão puxando muito para a escala de avaliação nas últimas provas. Então vale a pena dar uma lida nessa parte. Tá? Qual é a resposta aí? Letra C, anticoagulante, antibiótico e analgésico? Todo mundo na C? Bom, resposta, letra C mesmo, tá? Por quê? Aqui, os fármacos que mais comumente são considerados os principais agentes iatrogênicos. A definição aqui da questão é quando ele joga para aqueles que mais fazem. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, anti-inflamatório. Anti-inflamatório é extremamente iatrogênico. Mas entre usar anti-inflamatório e analgésico, o analgésico é mais utilizado. Então, a pegadinha da questão estava em cima da questão do anti-inflamatório. Então, anticoagulante, né, pacientes com alterações cardiovasculares, hipertensão arterial, cardioprotetor, antibiótico, a questão das infecções e analgesia são os grupos. Então, essa daqui é uma questão de raciocínio direto, análise direta. Tá? Pessoal, vamos fazer um intervalo, 3h40, vamos dar uma levantada nessa energia aí.